E a Ele, nesta noite, nós queremos tributar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a nossa adoração. Já estamos treinando para a glória, né? E esse dia chegará, e creio que será algo completamente diferente daquilo que imaginamos, muito além daquilo que imaginamos. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 40. Nós vamos ler do verso 1 até o verso número 4. O tema da mensagem é Restaurando o Nosso Templo. Ezequiel capítulo 40, a partir do verso 1, diz assim: No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois, a cidade foi conquistada. Naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. E em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para o lado. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, e estava em pé na porta, e disse-me ao homem: Filho do homem, vê com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto que te fizer ver, porque para tu mostrarei que fosse tu aquilo aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. Amém? Até aí, que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podeis assentar. O Senhor mostra ao profeta Ezequiel a visão da restauração do templo. Uma sucessão de visões mostrando cada etapa dessa reconstrução. O Senhor está sempre pronto a nos falar. Ele fala nos momentos bons, nos momentos ruins. É preciso não só ouvir, mas também dar ouvido à voz dele. Colocar em prática aquilo que ele fala, porque ele está pronto a nos restaurar. Ele restaurou antigamente os templos, e ele continua restaurando hoje o nosso templo, as nossas vidas. O Senhor chega para Ezequiel no momento que o próprio profeta declara, no ano 25 do nosso cativeiro. Ele estava junto com os cativos, ele estava em cativeiro. Às vezes queremos somente passar por dias, por situações boas, mas as ruins vêm para qualquer um. Veio para o profeta também. Ele poderia ter sido isento: ah, você não vai ir para o cativeiro. Ele passou pelo cativeiro, e lá no cativeiro o Senhor estava falando com ele, mostrando a ele, preparando ele para a obra que ele mesmo teria que fazer. E nós vamos ver aqui 4 níveis para essa restauração, para a restauração do nosso templo. O primeiro nível, o Senhor fala para o profeta: Filho do homem, vê com os teus olhos. O primeiro nível é ver. O Senhor passa e mostra, verso número 4: vê com os teus olhos. O que nós temos visto? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. O que eu tenho visto? O que eu tenho, qual o tempo que eu tenho separado? E qual a ênfase que eu tenho dado às coisas que eu vejo? Vemos muitas coisas. Olhamos as situações que acontecem, julgamos as situações que nós vivenciamos,
vemos filmes, vemos tantas coisas na internet, quanto material, quantos vídeos, e às vezes vídeos que é só perda de tempo. E eu tenho que me perguntar, o que eu tenho visto? Será que nós temos buscado ver o sobrenatural de Deus? Será que eu tenho pedido ao Senhor? É a pergunta que eu tenho que me fazer. Será que eu tenho pedido, Senhor, eu quero ver o teu sobrenatural? Certamente em algum momento das nossas vidas falamos isso, pedimos isso ao Senhor, mas ficou para trás. A palavra de Deus diz: aquele que bate recebe, aquele que bate a porta se abre, aquele que pede recebe. Aleluia. Será que eu tenho esquecido de pedir ao Senhor para ver o sobrenatural? Será que eu não tenho dado a importância às coisas de Deus a tal ponto de querer apenas ver as coisas naturais, as coisas simples? Não quero gerar muito trabalho para mim. Deus quer abrir os nossos olhos espirituais. Deus quer nos dar visões, assim como deu ao profeta Ezequiel. Então precisamos ver aquilo que Deus tem para nos mostrar. Segundo, ouvir. Ele diz: filho do homem, ouve com os teus ouvidos. Interessante que tudo ele vai falando no particular do profeta. Ele fala: vê com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos. Nós não podemos nos contentar em apenas ver o que os outros viram e testemunharam. O testemunho é muito bom, mas nós precisamos ver aquilo que Deus tem para nos mostrar e ouvir aquilo que Ele tem para nos falar. Mas para ouvir Deus falar, é preciso se achegar a Ele, é preciso você se tornar íntimo dEle. E Deus fala de diversas formas. Deus fala através da sua palavra, Deus fala através do louvor, através de testemunho, através da internet, de tantas coisas. Eu posso dizer que hoje nós somos indesculpáveis. Não tem desculpa. Nós não temos desculpa. A pessoa fala assim: eu não estou podendo ir ao culto porque eu estou acamado. Você pode ir ao culto, pode não ir presente, em corpo presente, mas nós estamos transmitindo. E se aqui não transmitisse, outros lugares transmitem. E se não for um culto online, certamente, se você abrir a internet, terá ali centenas, para não dizer milhares, de cultos que foram gravados, transmitidos e gravados. E a palavra do Senhor, ela independe do tempo, do espaço, do momento, porque a palavra que foi pregada há muito tempo atrás, ela continua falando, que está registrada na palavra de Deus. Aleluia. Um sermão que foi pregado há 10, 15, 20, 50 anos atrás, quando ouvimos aquele sermão ou quando assistimos, ele continua falando, porque é Deus quem fala, independente do tempo, independente do momento. Ele fala segundo aquilo que precisamos ouvir. Então temos que nos achegar ao Senhor e ouvir o que Ele tem para nos dizer. Temos que orar e pedir a Ele: Senhor, abra os nossos ouvidos espirituais. Aleluia. Quantas pessoas vivem da experiência de outros? Antes de
começar o culto, eu estava sentado ali e eu estava pensando justamente nisso. Quantas pessoas que vivem da experiência do outro? Porque eu ouvi um testemunho de algo sobrenatural, algo que aconteceu na vida do irmão, ou aquilo que ele vivenciou, aquilo que ele recebeu de Deus. Cada um de nós individualmente temos que ter as nossas experiências. As experiências naturais são fáceis de vivenciarmos, de presenciarmos. Você vai num culto, e aí, se o louvor é muito alegre, você vai estar ali se alegrando, você está vivenciando uma experiência natural de um louvor alegre. E aquele momento ali do culto, você vai interagir segundo como os irmãos estão se comportando ali, e isso é uma experiência natural. Mas a experiência sobrenatural, ela vai além. Por isso é o nome sobrenatural, ela vai além do natural. E aí precisamos ter essa conexão com o Senhor, buscar dele. Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos espirituais, porque eu quero ver além daquilo que os olhos humanos veem. E Deus tem muito a fazer nas nossas vidas, e essas experiências que podemos ter aqui na terra, só teremos aqui na terra, nós não teremos lá na glória, porque hoje vivemos o nosso corpo natural, podendo ter uma experiência sobrenatural, mas na glória só vai existir o sobrenatural. Nós não estaremos mais presos a este corpo falho e imperfeito, esse corpo que às vezes quer uma coisa e às vezes não quer mais, que muda facilmente. Somos mutáveis, mudamos a cada dia. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade, ou seja, Ele não muda. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e continuará para sempre o mesmo. Então as experiências sobrenaturais eu vou ter aqui, e a cada dia que passa perdemos a oportunidade, e não estamos presos a uma experiência sobrenatural somente quando vamos à igreja. Podemos ter essa experiência em qualquer lugar. Podemos separar um tempo para buscar. Senhor, nesse momento eu vou separar um tempo, não vou pedir nada, não vou orar assim para pedir alguma coisa assim para a minha vida natural, vou separar um tempo somente para experimentar aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. E Deus fala, e Deus se mostra, e Deus se revela quando buscamos a Ele. Temos que ter as nossas próprias experiências. E terceiro, colocar no coração. Filho do homem, põe no teu coração. O nosso coração é o centro das emoções. E quando ele fala põe no coração, é para que esta palavra, para aquilo que o Senhor fala conosco, gere um amor fraternal ao próximo, para que possamos fazer a obra dele, para que possamos demonstrar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque quando levamos a palavra dele para o nosso coração, ela começa a transformar, ela começa a mudar. Quantas vezes já ouvimos a expressão, fulano tem um coração duro, né? As pessoas falam, fulano tem um coração duro. Por que ela tem um coração duro? Porque ela não aceita.
Então, o coração fala muito disso, da nossa atitude, da nossa maneira de ser. E quando deixamos e trazemos esta palavra para o nosso coração, ele começa a moldar, ele transforma um coração de pedra, um coração duro, um coração de carne, um coração mole. Um coração disposto a amar ao próximo, porque amar a quem nos ama é muito fácil. Amar aqueles que são carinhosos conosco, que querem o nosso bem, é muito fácil. Difícil é amar aquele que a gente não conhece, ou aquele que nos conhece, mas não gosta da gente. É difícil amar esse. Mas quando trazemos esta palavra para o nosso coração, quando colocamos aquilo que o Senhor fala no nosso coração, ele começa a moldar. Começamos a ter o Senhor como prioridade. Não podemos ficar sem o Senhor. Essa é a maior certeza que nós temos. Não podemos ficar sem o Senhor. Podemos ficar sem muitas coisas, porque podemos passar. Agora, sem o Senhor, porque é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos dirige, é o Senhor quem nos livra. E se ficarmos sem isso, se ficarmos sem livramento, sem direção, sem a guarda, nós estaremos perdidos. Seremos algo fáceis na mão do inimigo. Então precisamos do Senhor. Precisamos levar esta palavra, levar esta intimidade para o nosso coração. E aí vem o quarto nível, quando o Senhor fala ao profeta: leva para o teu coração tudo quanto fizer, para tu mostrar, anuncia, pois, a casa de Israel. É falar. Filho do homem, anuncia, pois, a casa de Israel. Ou seja, o Senhor está falando, o Senhor está mostrando, o Senhor está tendo uma intimidade com ele, para que ele mostre, para que ele anuncie a casa do Senhor. É levar a palavra a outros, levar esta palavra que fala aos nossos corações, essa experiência que nós temos, a outros. Anunciar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O que o Senhor tem feito na minha vida? O Senhor tem feito grandes coisas, então eu vou anunciar, eu vou falar, eu vou contar, vou testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e colocar em prática nas nossas vidas a palavra do Senhor. Não adianta apenas, o profeta poderia ter visto, o profeta poderia ter ouvido, o profeta poderia ter trazido para o coração e não ter colocado em prática. E quando ouvimos, vemos e estamos em contato com a palavra de Deus, mas não colocamos ela em prática nas nossas vidas, ela não faz as transformações que precisamos, as transformações necessárias. Ela não nos dá o crescimento necessário para as nossas vidas. É preciso colocar em prática a palavra do Senhor nas nossas vidas. E como eu falei no início, nós somos indesculpáveis. Como vamos levar a palavra do Senhor? Muitos vão falar assim: pastor, eu não sei pregar. Ok? Ninguém está te chamando para ser um pregador da palavra, aquele orador que pega o texto, pega o sermão, elabora uma mensagem, está num púlpito, numa plataforma, num palanque, pregando a palavra, expondo a palavra. Isto é uma coisa. Agora, levar a palavra, pregar a palavra de uma forma simples, é essa que o Senhor nos chama. E hoje, como eu falei, nós somos indesculpáveis. Porque mesmo você fala assim, eu não consigo pegar um texto e preparar uma mensagenzinha, nem que seja um trechinho, né? É simples. Você pode pegar uma mensagem de um irmão e compartilhar e divulgar.
Temos a dificuldade, às vezes, de compartilhar uma palavra, uma mensagem. Quantos, assim, por exemplo, vídeos simples que gostamos de compartilhar e passamos para muita gente. Mas a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela fala individualmente. E um compartilhar da palavra do Senhor pode fazer uma transformação na vida do outro que eu nem imaginava que ia acontecer. Nem imaginava. Uma ocasião, uma senhora lá de, acho que é Goiânia, ela colocou uma mensagem no vídeo meu, dizendo que ela, quando ela abriu o celular no YouTube, o primeiro vídeo que apareceu foi o meu, para ela. E ela começou a ver a mensagem, ouvir a mensagem ali, e ela falou que foi a mensagem que ela precisava ouvir naquele momento. Não sei quem é, talvez nunca eu iria ter contato com ela. Simplesmente, aleatoriamente, o YouTube botou o vídeo para ela, e ela colocou lá o comentário, dizendo que foi abençoada. E assim podemos abençoar a vida de muitos irmãos, compartilhando um vídeo de mensagem. E a internet está lotada. Só lá no meu canal tem 2.000 e poucos vídeos, quase 2.100 vídeos de mensagens pequenas, mas que nos abençoam, que pode abençoar outras pessoas que estão necessitando. Nós fomos trazidos aqui nesta noite para ouvir o que Deus tem para falar aos nossos corações, e Ele está nos falando, para ver o sobrenatural de Deus, para despertar em nós o desejo de ver o sobrenatural de Deus, de ouvir a voz de Deus. Deus fala de diversas formas, como eu disse, mas Ele fala também audivelmente. Ele fala também aos nossos ouvidos, de forma que podemos ouvir, assim como ouvimos as pessoas. Porque o nosso Deus, como acabamos de cantar, o poderoso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que imaginamos, muito mais do que pedimos. Temos que deixar Deus fazer as transformações nas nossas vidas. É não relutar. Quando o apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo, ele teve aquele encontro com o Senhor, aquele encontro que ele nunca imaginou que ia ter. E ele Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Aí ele falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo jamais iria imaginar ter um encontro com o Senhor, mas aquele encontro foi um encontro marcante, um encontro transformador. E todas as vezes que separamos um tempo para estar com o Senhor e desejamos que este encontro que teremos com o Senhor seja um encontro transformador, assim será, porque o Senhor está atento às nossas orações, o Senhor está atento ao clamor do seu povo. E quando clamamos, quando pedimos que queremos mais dele, que queremos que ele venha a fazer as transformações nas nossas vidas, ele vem e transforma. No mundo, há centenas de milhares de pessoas que estão indo à eternidade sem Jesus, que já ouviram falar de Senhor, que já viram vários filmes da história de Jesus, já ouviram falar de Deus, de tudo, mas ainda não tiveram um encontro real e verdadeiro, aquele encontro transformador, aquele encontro que muda a direção da vida. Hoje à tarde eu estava orando, falando com o Senhor, eu estava agradecendo ao Senhor os livramentos que Ele me deu quando eu ainda era ímpio.
Eu falei, Senhor, eu poderia não estar aqui. Eu poderia não estar aqui hoje, devido à minha vida passada, à minha juventude, tantas coisas erradas, tantas besteiras, poderia não estar aqui. E eu estava, Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia, por ter me guardado, ter me transformado e restaurado, e hoje eu poder estar aqui falando contigo de uma forma pessoal e de uma forma real, porque Deus é real. Ainda que muitos não acreditem, Deus é real, e podemos sentir até na nossa pele, podemos sentir Ele no nosso interior, porque Deus interage não somente na nossa mente, não somente com o nosso espírito, mas Ele interage com a nossa carne também. Sentimos às vezes alegria, sentimos às vezes um tremor, sentimos às vezes um arrepio, porque Deus, Ele se relaciona também assim, porque Ele nos fez assim e sabe que nós precisamos às vezes ter esse contato material para despertar a nossa fé. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos guardar, e que o Senhor venha se revelar a cada um de nós, que Ele venha abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos sobrenaturais, para que possamos ver aquilo que Ele quer nos mostrar, para que possamos fazer a obra dEle a cada dia de uma maneira mais excelente. Amém? Que Deus nos abençoe.